Queridos irmãos, mais uma vez a todos que eu já vi, mas de modo especial, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 5 e vamos para as últimas duas bem-aventuranças, a 7ª e a 8ª bem-aventurança. Mateus capítulo 5, versículo número 9 e versículo número 10. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, nesta manhã nós vamos aprender da palavra do Senhor, aquilo que somos como membros do reino de Deus, como bem-aventurados, e aquilo que nós temos garantido a nós por meio de Jesus Cristo. Porque em Jesus Cristo nós temos todas essas bem-aventuranças em realidade. Em Cristo nós somos bem-aventurados, nós somos benditos, nós somos divinamente felizes. Nós possuímos o Shalom, nós possuímos assim todas as sortes de bênçãos celestiais e espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele é sim a fonte da nossa bem-aventurança. E nós, como povo da aliança, ao sermos adotados por Deus, recebemos essa adoção e recebemos esse status. O status como súdito, status como povo da aliança, e assim temos todas essas bem-aventuranças. O que nós devemos entender quando o Senhor Jesus ele fala sobre pacificadores, isso nos lembra de paz. E, novamente, nessa bem-aventurança nós devemos pensar no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, você tem uma ansiedade por paz. Vamos ver o texto, por exemplo, de Isaías capítulo 52, quando o profeta Isaías, novamente, ele tratando e pregando a igreja, ele está a consolar e a trazer a palavra do Senhor para a igreja que está sofrendo as ameaças dos assírios, mas não vai ser levada essa parte da igreja pelo cativeiro assírio, mas o Senhor também, por meio de Isaías, profetizou ao povo de Judá e ao povo de Benjamim, mostrando os seus pecados, mostrando a idolatria deles, chamando-os ao arrependimento, e falando a eles que no futuro o Senhor traria os caldeus. Então isso foi muito abalador para a igreja, porque a igreja na sua dureza de coração no tempo do profeta Isaías não estava aceitando isso, estava reclamando. Está tão bem, ele só está misturando o culto com iniquidade. Por que Deus está reclamando disso? E Deus desmascara e Deus faz palavras e profecias duríssimas, mas como Deus é Pai, Ele, no ministério profético, no final do capítulo, a partir do capítulo 40, não no final, né, mas praticamente um pouco depois da metade do livro, Ele começa a trazer mensagens de consolo à igreja. E aqui está nesse contexto. Então, paz era algo que a igreja queria. Imagine, a igreja estava sentindo que a inimizade dela para com o seu pai era algo real. E por causa disso estavam sofrendo. Então, o profeta Isaías, ele profetiza o seguinte. Isaías, capítulo 52, a partir do versículo de número 1. Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-se das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso nem imundo. Então Deus vai purificar a igreja. Sacode-te do pó, levanta-te e toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor,
e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Agora, versículo 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Amém. Então veja que o contexto é um contexto de que Deus está falando do seu juízo, mas Deus ele está falando da sua salvação. E ele vai falar sobre essa anunciação da paz. E Paulo ele vai usar, e no Novo Testamento vai ser usado esse texto, por exemplo, quando ele vai explicar acerca da dureza do coração de Israel, lá no capítulo 10 de Romanos, e mostrando a graça do Senhor em salvar gentios e judeus em Cristo Jesus. E ele vai falar sobre essa paz, aquele que anuncia a paz. Embora que Israel estivesse ouvindo o evangelho de Cristo, já aqui, por meio da boca de Isaías, lá Paulo está usando Isaías para falar aos judeus e à igreja em Roma, falar o evangelho, dizendo sim, esse evangelho de Cristo que traz a paz entre nós e Deus, entre Deus e nós. Então, é uma ansiedade pelo povo do Senhor ter paz. E a característica daquele que pertence ao Senhor é ser pacífico. Lembrem-se mais uma vez, nós somos filhos de Deus. Aqui a gente vai ver também no texto, certo? Filhos de Deus. E os filhos de Deus têm o Espírito do seu Pai. E o seu Pai é o Deus de paz. A Bíblia, ela revela Deus como Deus de paz. A Bíblia, ela revela que o Senhor, ele fez e faz a paz conosco, com o seu povo, mediante o sangue de Cristo. A paz que está sendo falada aqui é aquela paz que elimina a inimizade que nós estabelecemos com Deus. A inimizade humana, já desde a queda no Éden, a inimizade dos pecados de um povo que quebra a aliança do Senhor, que é uma realidade também. Então, Deus, ele é um Deus que ele faz a paz, e essa paz se dá por meio da morte do Filho de Deus. Foi com esse sangue que a paz veio até nós. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo número 5, ele diz o quê? Ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, justificados, perdoados, porque justificação não é outra coisa do que perdão de pecados. Havendo o pagamento da dívida, havendo o perdão de Deus declarado, a ira de Deus contra nós cessa. A comunhão se torna real. Então é nada mais, nada menos, Paulo falando que temos a paz porque os pecados foram perdoados, justificados, pois. E o instrumento pelo qual nós recebemos o perdão dos pecados é a fé. A fé é o único instrumento, é o único meio pelo qual nós nos apropriamos do perdão que Cristo conquistou para nós na cruz. E o apóstolo Paulo, ele está enfatizando isso, ele coloca um aposto aí, mediante a fé, ele está explicando, olha, não é por meio do cerimonialismo da lei, não é por meio de você querer, por intermédio da sua moralidade regrada conforme uma vida
obediente a cerimonialismo externo que você consegue essa justificação, mas é a fé que é o meio pelo qual nós recebemos a justificação. Justificado, pois, mediante a fé, temos, é uma coisa presente, é uma coisa que não passa, é uma coisa que está. Nós temos, é algo que recebemos, um dom. Nós temos o quê? A paz. E a paz com Deus. E novamente, a fé que é o meio pelo qual nós recebemos a justificação, essa justificação, por sua vez, tem um meio que é a base dela, o fundamento. Não é a fé o fundamento da nossa justiça. Não é a fé a base da nossa justificação. Quem é a base da nossa justificação? Jesus. Porque ele diz, por intermédio por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, que é o príncipe da paz, temos a paz com Deus. Ele é o fundamento da justificação que torna possível Deus não ter guerra com a gente. O príncipe da paz, assim, derramou o seu sangue para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Essa reconciliação que tem como meio o ministério da reconciliação, que é o ministério do Evangelho. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo número 2, a Corinto, a igreja em Corinto, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, ele vai falar da instrumentalidade do ministério do Evangelho para prover a palavra que nos apresenta o Cristo que nos reconcilia com Deus. Diz assim, 2 Coríntios 5,18: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Esse é o ministério do Evangelho. A saber, aí ele explica que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não somente judeus, mas judeus e gentios que por intermédio de Cristo eram reconciliados com Deus pela pregação do Evangelho que foi confiado a Paulo e aos demais apóstolos. O mundo, não imputando, não colocando na conta dos homens, não imputando aos homens as suas transgressões, e ele nos confiou a palavra da reconciliação. Novamente, outro sinônimo para o Evangelho, o ministério do Evangelho. E no versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo Jesus. Os apóstolos, e podemos estender isso ao ministério do Evangelho, aos ministros do Evangelho, nós somos embaixadores. O embaixador, ele proclama a palavra do rei. Nós somos embaixadores, representantes do Rei Celestial, do Rei do Cosmos. Somos embaixadores em nome de Cristo. O Senhor, ele não vai na sua própria autoridade, ele vai na autoridade de Cristo. E eles, como embaixadores, o apóstolo está explicando, é como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, quando o Evangelho ele está sendo pregado fielmente, a boca daquele ministro que está diante de nós é a boca do próprio Deus, assim como a boca de um embaixador é a boca do rei que o enviou.
e o atendimento da palavra que sai da boca do embaixador é o atendimento da voz do próprio Deus, que está nos exortando. Ele está nos repreendendo, mas com um espírito de nos estimular, nos animar, a olharmos o estado de inimizade que em nós mesmos nós temos, e Ele está nos dando um ultimato, dizendo: renda-se, renda-se. Eu estou aqui para, por meio do meu Filho, prover e garantir a você reconciliação, paz. E por isso Paulo ele diz: em nome de Cristo, pois rogamos. É isso que os pregadores eles devem fazer aos homens. Eles devem rogar, eles devem falar de modo a estar apelando às pessoas. Tem gente que faz aquela cerimoniazinha chamada apelo no final do sermão, né? Eu acho que não deve ser adotado isso tem vários problemas. Mas o sermão inteiro é um apelo. Porque no sermão inteiro, o Deus que pode destruir, Ele está rogando: não faça isso, não continue no seu caminho de inimizade comigo. Eu digo a você, renda-se. Porque Ele não tem prazer na morte do pecador, mas antes Ele quer que ele se converta. Na pregação Ele está falando palavras ao pecador para dizer: olha, mude o seu caminho, você está indo para a destruição e para a morte, você vai me enfrentar sem um advogado, você está perdido se seguir por aí. Não faça isso, não se coloque contra mim, você irá perder, eu irei lhe destruir. Eu rogo pelo Evangelho, se reconcilie com Deus agora. Em nome de Cristo, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Um Deus que é tão maravilhoso em seu Evangelho, que para nos prover a paz, veja o que é que Ele fez. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual Deus faz um negócio desse? Você para meditar no que Deus está dizendo para você aqui. Que Deus faz isso? Um Deus que pega seu filho, um filho que nunca lhe desobedeceu, porque ele nunca conheceu o pecado. Um filho perfeito, porque o texto diz: aquele que não conheceu o pecado. Jesus, como verdadeiro homem, ele era o justo, como Isaías 53 fala. Jesus, como verdadeiro homem, não pecou com a língua, dolo algum foi achado em sua língua. E aquele que não peca e não tropeça em palavras, esse é homem perfeito. Jesus, em pensamento, palavra, ações, nunca pecou contra Deus. Mas aquele que não conheceu o pecado, Ele, ou seja, Deus, o fez pecado. Mas em lugar de quem? De você e de mim, por nós. Isso é um amor expiatório. Esse é aquele amor que Paulo descreveu, que nós como maridos deveríamos ter por nossas esposas. O amor que morre em lugar dela para santificá-la, para apresentar a si mesmo como igreja perfeita, pura, sem ruga, sem mácula. O Senhor, Ele fez isso, Ele o fez pecado por nós. Porque Ele o fez pecado? Porque as nossas transgressões foram depositadas na conta de Jesus, foram imputadas a Ele os nossos pecados, no justo, o justo pelo injusto. Aquele que nunca pecou, por nós que pecamos
que pecamos lá em Adão e pecamos todos os dias. Somos concebidos e nascidos em pecado e nunca paramos de pecar. Ele pegou todos os seus e os meus pecados e imputou. É tanto que a linguagem mostra que para Deus, por causa dessa ação expiatória de Jesus, quando Deus olhou para o seu filho, Deus viu todos os pecados dos seus eleitos nele. Você pode imaginar a fúria da ira de Deus que causou Jesus na cruz. Dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, não no cerimonialismo na lei, não na moralidade que você tenha, não no seu legalismo, não em qualquer outra obra humana, mas nele, na pessoa dele, na obra dele, nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você pode imaginar? Proporcionalmente ao que Deus olhou quando Ele imputa os nossos pecados ao seu Filho, Ele olha os nossos pecados e trata o seu Filho como se fosse o próprio pecado, por causa da imputação da justiça de Cristo a nós. Quando Deus ele olha para mim e para você, que nele estamos, Ele olha você como perfeitos, como se fosse a própria justiça dele. Você pode imaginar, você passou a semana inteira brigando com a sua esposa, pecando contra ela, ela pecando contra você pecando contra seus irmãos, você xingando o presidente da república, por mais que ele ajude a nós xingarmos ele, você desejando matar aquele cara que cruzou o sinal vermelho sem te avisar, ameaçando você e sua família, fofocando, e você chegando a essa consciência. Aí Deus, por causa de você estar ligado a Cristo por meio do batismo, ligado a Cristo por meio da fé, você, quando Deus olha para você, Deus diz: perfeito. Que Deus é esse? Os gregos não inventaram tal Deus, porque não existe tal Deus e na imaginação de um homem. Olhar, que a minha consciência todo dia me acusa de não cumprir perfeitamente os mandamentos, e Deus, porque eu estou nele, em Cristo, Ele olha para mim e vê em mim e me aceita como se eu tivesse cumprido perfeitamente todos os mandamentos dele. Vê a justiça do Cordeiro perfeito, sem mácula, sem ruga, sem osso quebrado. Ele vê Cristo, e em Cristo nós estamos escondidos, e assim Deus Pai tem paz comigo, com você, com a sua igreja, no amado em Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não tem como não amar esse Deus. Não tem, meu irmão, minha irmã. Bem-aventurados os pacificadores. Veja que essa paz, para ser obtida, muito sangue foi derramado. Em meio a uma guerra, nós éramos inimigos dele. Para sermos pacificadores, não foi pombinha branca que foi jogada, nem uma rosa que foi dada. Foi uma guerra mortal. E nessa guerra, o Filho morreu, mas saiu vitorioso, porque ao terceiro dia ressuscitou. Ele foi morto por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Temos paz com Deus, paz com Deus. Sabe quando no final do culto, no início do culto, o Senhor te sauda, né? Ele te sauda, graça e paz. E no final do culto, Ele te despede.
que a graça e a paz. Ou ele vai dizer assim, que a face do Senhor brilhe sobre você. Sabe o que é isso? É graça, é paz. É como se Deus estivesse sorrindo para você. Sorrindo para você. Porque você está ligado a Cristo. O seu batismo prega isso para você. A ceia do Senhor vai pregar isso para você. O Evangelho está falando isso para você. Bem-aventurado os pacificadores. Então, se eu tenho uma paz que custou o preço de sangue, uma guerra que o Senhor sempre vence, me transformando de inimigo a amigo, de escravo a filho, como eu não posso fazer paz com os outros? Se nós temos o shalom de Deus, a paz do Senhor, eu tenho algumas características se manifestando, ou que pelo menos devem se manifestar, por consequência dessa paz que eu tenho com Deus. Eu vou citar algumas características. A primeira, um evangelismo intencional. Sabe que o ministério da reconciliação foi entregue aos pastores, certo? A igreja o exerce por meio dos homens ministros da palavra que são ordenados a tal ministério, tá? Então, por isso que o Westminster vai falar que quem é que pode pregar o evangelho? Aqueles que foram separados e ordenados para isso, ok? Isso é bíblico. Mas não significa dizer que nós não somos uma igreja evangelizadora, os membros. Não quer dizer, quem prega é o pastor. Eu estou aqui no trabalho, trabalhando, aí o camarada está lá e você, eu não vou falar de Jesus não, porque eu não sou ordenado. Não, não é isso. Você tem o dever de dar razão da sua fé. Você tem que ter a intenção. Você tem que falar o Deus, apresentar o Deus de toda paz em Cristo Jesus aos seus amigos. Porque você tem o Espírito de Cristo. Então nós, por termos a paz, quando nós estamos junto com pessoas que estão fora de Jesus, você pode ter certeza que aquela pessoa, caso não se arrependa dos seus pecados e em fé, creia no Senhor Jesus Cristo, essa pessoa será destruída. Você pode imaginar isso? Você tem a paz, você vai ter uma intencionalidade de comunicar o evangelho da paz às pessoas, alertá-las. Você está em grande risco, meu amigo. Essa sua idolatria, essa sua pornografia, essa sua entrega aos jogos, essa sua vida egoísta, essa sua vida iracunda, essa sua vida amargurada, são frutos da sua vida de inimizade contra Deus. São resultados da quebra da conexão com o Senhor que você teve em Adão. Você precisa de um último Adão, você precisa de Cristo, porque sem Cristo não haverá paz, você será destruído, amigo. E como a gente vai ver, você pode até ter muitos problemas, e seus problemas vão aumentar. Mas eu digo a você, o maior problema que você precisa resolver é a inimizade que você tem contra Deus. Por isso, arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus. Nós devemos ter essa intencionalidade. Então, quando você tem a paz de Cristo, você quer comunicar o evangelho da paz àqueles que estão afastados do Senhor. E por isso nós devemos ver meios na nossa individualidade para poder intencionalmente levar esse evangelho ao próximo. Como congregação, intencionalmente fazer o evangelho da paz chegar a mais pessoas. Eu pergunto a você, quantas vezes, embora que eu já falei, quando nós pregamos na igreja, no culto, nós fazemos uma pregação pactual para o povo da aliança. Jesus está fazendo isso com a gente aqui no Sermão do Monte.
Mas significa dizer que você não vai trazer pessoas para o culto para ouvir a palavra de Deus? Não. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele não colocou o culto do povo de Deus como algo que pessoas descrentes não possam participar. Lembra-se quando ele estava instruindo a igreja de Corinto sobre a profecia, o uso de línguas e profecias? Ele disse o seguinte: vai lá que todo mundo está falando uma língua estrangeira, um idioma. Cada um fala o japonês, outro fala o chinês, outro fala o inglês, outro fala o alemão. E aí entra um descrente. Ele ouve todo mundo falando verdadeiros idiomas. Ele vai dizer: esse povo está maluco. Porém, se houver profecia, o que é que acontece? O coração daquele estrangeiro será tocado, discernido, e ele saberá que Deus está em seu meio. Nós não temos mais profecias extra-bíblicas hoje, mas a palavra de Deus, ela substitui essa profecia. A proclamação do Evangelho, como nós vimos em 2 Coríntios 5, é o próprio Deus falando. Quando ele está sendo exposto, o Evangelho está sendo exposto fielmente, não é um homem que fala, mas é Deus que fala por um homem. O homem é o embaixador. Entenderam? Então, intencionalmente, eu falo isso para a minha congregação, que muitas vezes parece que os que se dizem reformados são os mais tímidos para essas coisas. Convide parentes, convide amigos, convide pessoas para estarem no culto a Deus, porque a profecia será falada. E é o estrangeiro, eu falei ontem, né? Pegando o bigu. Bigu é quando você pega um caminhão, está passando, você agarra-se na carroceria do caminhão e segue. No culto a Deus, e Deus salva. Vocês conhecem um cara chamado Spurgeon, né? Vocês lembram como foi a conversão de Spurgeon? Um inverno torando lá em Londres. E aí Spurgeon, para fugir da nevasca, ele entra na igreja. Nesse dia, o pastor, por causa da nevasca, não pôde chegar para pregar o evangelho. Então levantou-se um diáconozinho, velhinho, foi lá à frente e disse: irmãos, o pastor não pôde vir aqui, o reverendo. Vamos abrir a Bíblia. Eu não lembro o texto. Ele começou, na simplicidade dele, a comunicar o evangelho no texto. Pronto. E aquele jovem lá no final estava sendo derretido pelo Espírito Santo. E aquele jovem era Spurgeon. Não subestime o poder do Senhor. Não subestime. Intencionalmente seja alguém que vai levar o evangelho a outras pessoas. Outra consequência nesse estado de sermos pacificadores é que buscamos paz uns com os outros na comunhão entre nós como família de Deus. Quem são os cabeças dessa promoção da comunhão entre nós como filhos de Deus? Os oficiais, em primeiro lugar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele exortou a Timóteo a nunca colocar uma pessoa briguenta no ofício. Nunca colocar um homem que gostasse de disputas sem fim. Os homens deveriam ser homens pacíficos. E os oficiais, eles devem, por sua vez, em seu testemunho de vida, eles devem promover a paz entre os irmãos. Somos nós, como Efésios capítulo 4, nos ensina que devemos fazer com que o povo de Deus desenvolva os seus próprios serviços, para crescermos em paz e comunhão e amor e conhecimento de Cristo, certo? Então nós, como oficiais, devemos ser homens que promovam a paz. E isso não significa querer ser aquele que consegue ficar entre gregos e troianos, em ser político, não querer briga com ninguém. Não é isso. Porque muitas vezes, para você conquistar a paz, você tem que acabar com a força do mal em guerra. Vou dar um exemplo. Paulo, estava lá Pedro, querendo ser politicamente correto com os judaizantes, Gálatas capítulo 2, e começou a se afastar
dos irmãos gentios, porque chegou uma turma da pesada lá, os judaizantes, que diziam assim, não, para você ser crente mesmo, você tem que se circuncidar, né? As cerimoniazinhas, as festas, etc. Sabe esses messiânicos que hoje em dia existem por aí? Que o cara usa kippá, o cara bota o candelabro, né? A arca, não fala Jesus, mas é Yeshua. Sabe essa turma que gosta de criar moda aí? É tão antigo quanto a Bíblia do Novo Testamento, esses caras. Ele enfrentou Pedro. Existiu face a face na frente de todo mundo. Ele enfrentou Pedro, enfrentou Barnabé. Ele disse, você sabe que a gente não deve viver assim. Por que vocês estão querendo obrigar os irmãos? Em outras palavras, tenha vergonha, Pedro. Se aprume. Você sabe que não é assim. Poxa, se Paulo fosse um cara pacifista e não pacificador, o que é que ele faria? Deixa isso para lá, cada um pensa o que quer, né? Eu vou lá, Pedro, logo Pedro, velho. O cara tem a autoridade aí, o negócio tá mais antes do que eu. Não. O que é que Paulo fez? Veja as tretas dentro da igreja de Corinto. Ele enfrentou. E veja como o próprio Paulo escreve a Tito, ele diz que o presbítero tem que ser um homem com capacidade de resistir e convencer aqueles que estão resistindo ao evangelho. Ele não pode ter um espírito belicoso, querer briga por briga, treta por treta, debate por debate, como se fosse um fogo que precisasse de madeira para se alimentar sempre. Não. Mas ele deve ser um homem apto para a guerra, para que por meio da guerra promova a paz dentro da igreja. E por isso que os homens de Deus, ele promove paz, não somente quando eles veem dois homens brigando, discutindo. Irmãos, parem. Vamos tratar isso conforme a Bíblia, e a gente vai ver que a paz de Cristo é o árbitro. Ele tem que enfrentar também. Ele tem até que usar com os seus colegas de ministério, oficiais, presbíteros, os instrumentos da disciplina, que envolve exortação direta, que envolve afastamento da ceia, que envolve uma pública declaração do pecado da pessoa, que envolve até excomunhão. Isso é feito por homens que são pacíficos, porque o próprio apóstolo Paulo disse que é necessário que haja divisões entre vós, para que Deus revele quem é dele. Certo? Isso eu falei para os oficiais. E agora para vocês que não são oficiais. A verdade é a mesma. Por que você tem guardado amargura no seu coração contra seu irmão? Porque você não tem tratado. Porque você tem guardado discórdia. E eu começo dentro da casa. Casais que estão feridos e ferindo uns aos outros, porque por suas atitudes mantêm rancores, tristezas, amarguras nunca tratadas. Sabe onde começa-se a vivência da paz? É em casa. Por que esse disfarce que muitas vezes, por fraqueza nossa, queremos fazer? Em casa é gato e rato, dentro da igreja é: oi, amor, te amo bem, te pego em casa, tá? Porque na igreja é tudo palco. A verdade é em casa. Eu quero dizer a você que a sua amargura, seu rancor, sua ira, sua raiva, sua atitude de resistir e não tratar esse mal que tem tirado a paz entre você e seu cônjuge, seus filhos, seus pais, entre seus irmãos, você precisa tratar hoje, agora. Sabe por quê?
Porque quando nós não tratamos amarguras, contendas, isso impede a comunhão na paz de Cristo. E sabe o que significa isso? Significa um atentado ao sacrifício de Jesus. Porque Ele derramou o seu sangue para termos paz com Deus e uns com os outros. Você está prestes para receber o sacramento da ceia do Senhor, que fala dessa paz vertical e dessa paz horizontal. A vertical que torna possível a horizontal, que torna imperante a horizontal. E eu quero dizer, se você guarda a amargura, contenda, com resistência para não tratar, porque você acha, não adianta, porque você acha, fulano de tal não vai mudar, porque você acha que deve ficar na sua, você não está cumprindo o seu dever e você está atentando contra o sacrifício de Cristo, que está pregado na ceia. Você está indo contra a oração que o Senhor, Ele orou. O que é que o Senhor, Ele orou lá em João capítulo 17, 20 e 21? O Senhor orou para que nós vivêssemos em unidade. É a nossa vida em unidade, em tratamento, não em beijinho, beijinho e pau, pau, mas em unidade de verdade, que significa o quê? Que eu posso ter problemas com meus irmãos, como uma família acontece, eu devo tratar, e eu posso tratar, e eu tenho o poder de tratar, e eu tenho a promessa de que quando eu sou fiel, pelo menos Deus vai tratar o meu coração, e vai tocar na consciência do próximo que não queira tratar. Jesus orou, Pai, que o mundo veja a união deles, para que a união deles testemunhe da minha união contigo. É quebrar o vínculo da paz. Quebrar o vínculo da paz. Vínculo da paz é o termo que Paulo usa em Efésios 4, versículo 3. Eu acho muito bonito John Owen, ele usou uma ilustração para falar sobre esse vínculo da paz, né? O laço que nos liga como corpo de Cristo. Vários membros, né, de pessoas, diferentes cores, raças, tribos, línguas, nações, posições sociais, capacidades intelectuais. Tudo isso é ligado no vínculo da paz, está amarrado no vínculo da paz, fazendo parte de um só corpo. Aí John Owen, ele, para ilustrar isso assim, olha, quando Jesus ele vai juntando sua igreja, é feito um homem que sai ao campo para colher gravetos para a fogueira. Ele vai e olha um graveto torto, ele pega. Ele vai ver um graveto mais grosso, ele pega. Ele vai ver um graveto bem retinho, ele pega. E ele sai colhendo gravetos de vários tipos e tamanhos. E ele, depois de fazer tudo aquilo, ele amarra tudo e deixa tudo bem amarradinho, bota nas suas costas e leva. Tirando a parte do fogo, Jesus faz isso com a gente. Jesus, ele passa no mundo e ele olha graveto um, graveto outro, graveto outro. Ele sai pegando e ele pega o vínculo da paz no seu sangue e ele amarra. Então, como eu, que estou ligado com o meu irmão, por aquele que me ligou a meu irmão, Cristo, me colhendo do mundo, não posso viver em paz com o meu irmão? Eu pensei que eu ia pregar rápido isso aqui. Mas parece que o Espírito quer tratar os nossos corações. E antes de tomar a ceia do Senhor. Uma ceia que, graças a Deus, aqui é ministrado todo domingo. E que de semana em semana o Senhor está pregando a você: este é o meu corpo, este é o meu sangue, que é derramado por vós.
pregando a você que para você tomar esse pão e esse vinho, você precisa estar em comunhão pacífica com Deus e com seus irmãos. Não tome para a sua condenação o sacramento. Arrependa-se do seu pecado. Viva a união, a paz que Cristo conquistou para você. Você é pacificador. E a promessa é: serão chamados filhos de Deus. Se o Pai é o Deus da paz, o que os filhos são? Filhos de Deus. Esses são os títulos que o Senhor falou, por exemplo, por meio de Moisés a Faraó. Vocês lembram lá? De Êxodo capítulo 4, versículo de número 21, 22, quando ele ordena a Moisés chegar a Faraó e dizer: Israel é o meu filho primogênito, deixa-o ir para que me sirva. Deuteronômio capítulo 14, versículo 1, o Senhor diz: vocês são os meus filhos. Oséias capítulo número 1, versículo 10, o Senhor ele vai falar a Israel dizendo: vocês não são só servos, vocês serão conhecidos como os filhos do Altíssimo, de Yahvé. Jesus, ele está dizendo e relembrando a nós, e usando os títulos pactuais dados a Israel do Antigo Testamento, aos seus discípulos, que se nós vivemos a paz, o que nós confirmamos? Que somos filhos de Deus. É por isso que, antes de chegarmos ao culto, o Senhor disse: se você sabe que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferta no altar, vai a ele e faz a paz com ele. É por isso que quando você chega no mesmo Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 43 até o 46, ele diz assim: ame os seus inimigos, porque assim vocês mostrarão que são filhos de Deus. Meus queridos irmãos, o que Deus vai fazer conosco lá no dia final é confirmar o que somos. Declarar diante de todos os homens da terra: esses são filhos de Deus. Eu acho que eu vou fazer a coisa mais rápida do mundo agora. Eu acho que vocês já entenderam essa bem-aventurança e a promessa que Deus tem. Agora nós vimos todas as bem-aventuranças. Nós vimos: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Aí parece que a última, o Senhor está voltando para o início. Porque ele diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está vendo você viver o que você é? Tudo isso que eu citei, todas essas bem-aventuranças, que são as características nossas como povo de Deus. Uma pode ressaltar mais do que a outra, mas todas elas devem estar em nós por uma consequência da obra regeneradora do Senhor, da adoção que nós temos em Deus. Isso não diz para você: você terá paz com o mundo. Você tem paz com Deus, mas pelo fato de você ser obediente à lei, porque o texto diz: por causa da justiça, você será o quê? Perseguido. Claro que não todas as vezes você terá uma intensidade de perseguição como os nossos irmãos apóstolos, a igreja logo no início da era cristã tiveram, como hoje ainda existe nos países islâmicos ou socialistas mais radicais. Mas por causa de você ser um fiel, um humilde de espírito e etc., por causa da justiça, não espere outra coisa senão perseguição. Mas pastor, é ser bem-aventurado?
Por que a gente não pula essa bem-aventurança? Eu não vejo. Entenda uma coisa, que você ser perseguido por ser fiel ao Deus de toda graça é um privilégio, é uma graça. Pensa que só crer é graça, é? Tem crente que parece que só para nesse ponto aí. Ó, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu és aquele que soberanamente me salvou e me deu o dom da fé. Quando as perseguições chegam, quando os espinhos desse mundo começam a crescer e a sufocar, isso não, Senhor, isso não estava nos meus planos. Mas ser privilegiado e agraciado ao ser perseguido. É Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Paulo preso, animando a igreja a viver a felicidade do Evangelho, ele diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes. A graça de padecerdes por Cristo. E não somente o de crerdes nele. Reformado, sabor reformado, ele só vai querer pregar que ter fé é dom de Deus. Mas o reformado raiz, que é sinônimo de um crente bíblico, quando ele estiver padecendo, ele vai dizer: Senhor, eu te louvo porque tu me deste esta graça. Vocês entendem por que os apóstolos eles se alegravam por terem padecido chicotadas, desprezo, pedrejamento por causa de Jesus? Eles compreendiam da indignidade dele de estarem sofrendo por esse Cristo, e a graça e o privilégio e o dom do Espírito dele poder padecer por Jesus. Paulo estava aqui preso por causa do Evangelho, e ele está dizendo: ó Senhor, que graça, e está animando a igreja. Vocês receberam a graça, então mantenham-se firmes em unidade. Quando vocês estão sofrendo, vocês dizem: é bom que a igreja acabe, vamos cada um para um lugar. É o contrário que o Espírito Santo está dizendo por meio de Paulo. Nos versículos anteriores ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, ou seja, fiel aos mandamentos. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela doutrina evangélica, fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Por quê? Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Combate, guerra. E ainda ouvis que é meu, permanece. Quando a igreja está passando provação, a igreja, ao invés de reclamar, tem que adorar. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurado você que é pacificador, e por causa da pacificação e de todas as outras bem-aventuranças, vocês serão perseguidos. E serão perseguidos por causa da obediência, fidelidade. A promessa é: o reino é de vocês. O reino é de vocês. Continuem firmes, porque o mundo odiará os fiéis. Por que odiará? Em João capítulo número 15, versículo 18 a 25,
Jesus disse, porque eles me odiaram primeiro. Em Mateus, no próprio Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de número 10, Mateus 10, versículos de número 24 até o versículo de número 33, o Senhor, Ele nos anima, Ele nos estimula. Agora veja o estímulo de Jesus. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, basta ser como o seu mestre. E ao servo basta ser como o seu senhor, imitação. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo às escuras, dizei à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O estímulo de Jesus aqui parece que ele não é muito coach, não. Nos versículos anteriores, 16, ele diz, eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. E aqui ele está dizendo, vai ter gente que vai matar vocês. Imagine um pregador dizendo para você hoje, quer seguir Jesus? Os lobos irão dilacerar você. Quer seguir Jesus? Você vai morrer. Quer seguir Jesus? Tome a sua cruz, negue a si mesmo. Siga-me. Quer seguir Jesus? O mundo vai te odiar. Quer seguir Jesus? Você vai perder seu casamento. Você vai ser expulso de casa por seus pais. Quer perder Jesus? Você não vai ser bem quisto no seu meio de granfinos, lá na sociedade, na sua alta cúpula intelectual. Quer seguir Jesus? Você será levado aos tribunais, aos governantes. Quer seguir Jesus? Você vai morrer. Vai passar vergonha. Mas é surpresa para você? O seu Jesus foi crucificado como um marginal de pior estirpe. Porque é isso que o homem inimigo de Deus faz com seu Deus se tiver a chance. Mata Deus. Você acha que você é melhor do que Jesus ou maior do que Ele? Não. Então bem-aventurado é você, porque foi escolhido para ser discípulo dEle. Porque você será perseguido por causa da justiça. Por isso que você no seu trabalho será perseguido por o seu chefe corrupto, que quer que você passe uma nota fiscal fria para camuflar um roubo. Por isso que você, quando sair da faculdade, vai ser chamada de virgem. Purinha, porque você não quer fornicar com seus colegas da universidade depois de uma boa balada no bar. Você será chamado de nerd. Não sei por que hoje, né? A turma nerd é um cara... Porque você, como crente, não é um bagunceiro na sua sala de aula, não se junta com seus colegas bagunceiros para desrespeitar a autoridade do seu professor. Você será chamado de rígido demais na sua pregação ou no seu pastoreio, porque você está botando os pingos nos is quando prega o evangelho. Você será perseguido porque você é politicamente incorreto numa sociedade que ama as trevas e não a luz. Que diz ao salgado, ao amargo, você é doce, e ao doce do evangelho você é amargo, que olha para a morte como vida e vida como morte.
Porque o mundo amou mais as trevas do que a luz. Então os filhos da luz não poderão ser amados pelas trevas que o mundo são. Peça para sair. Se você não entende que você é um bem-aventurado por ser perseguido por causa da justiça. Mas o Senhor te chama aqui não para que você diga, Senhor, eu peço baixa. Não. Mas para estimular a você em graça. A você rogar àquele que já venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele disse a mim e a você em João, no capítulo 16, João capítulo 16, versículos 31 a 33, eu vou acabar com essa parte aqui, João 16. Antes de ser levado e preso, na sua última ceia, ele está preparando os seus discípulos. O nosso Salvador, ele está nos preparando, nos dando a palavra de ânimo. Ele está aqui na última ceia de Páscoa e última Páscoa. João 16, 32. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. O pastor será ferido, rebanho será disperso. Mas ele sabe quem está com ele e nunca desamparou, o Pai. Ele fala, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia, aleluia e aleluia. O ânimo de Jesus é não dizer a você, vai estar tudo certo aqui na terra, não. Ele vai dizer, você é bem-aventurado, porque você será perseguido por causa da justiça. Mas tenha bom ânimo. Eu venci. Eu venci o mundo. Por isso que eu posso ter paz nele. O diabo, o inferno, tudo pode nos cercar. A luta pode ser renhida. O ponto pode ser mais agudo. Eu quero estar com Cristo nesse ponto mais agudo da batalha. Eu sentirei flechadas. Eu poderia até perder a vida nessa luta, vida na terra. Mas ele venceu e eu vencerei. Então aqueles que são perseguidos por causa da justiça, no dia final, serão louvados em Cristo, colocados à direita do Pai. E o Senhor dirá, benditos, bem-aventurados de meu Pai, entrem para o descanso eterno que eu preparei para vocês. Eu fiz isso para vocês. E eu confirmei isso em suas vidas. Eu comecei a boa obra e terminarei até este dia que chegou. Por isso, irmãos, se alegrem. Se alegrem por sermos em Cristo bem-aventurados. E vivamos aquilo que somos. Vivamos como crentes, como povo da aliança. Porque esse Deus merece ser louvado naquilo que vivemos. Amém.